Sejam todos bem-vindos, sétimo ano, a mais uma aula de História, né? A gente vai começar hoje um novo capítulo, né? Que é justamente o capítulo 7. Semana passada a gente encerrou o capítulo 6 e hoje a gente vai dar uma contextualização, algo bem macro mesmo, bem geral, sobre a chegada dos espanhóis na América. Percebam, primeiro chegam os espanhóis em 1492, né? E depois chega no Brasil os portugueses, não é isso? Mas é já em 1500, né? Primeiros espanhóis, depois os portugueses. Então, hoje, qual é o objetivo da aula de hoje? É justamente trabalhar a chegada dos espanhóis na América, entendendo a relação dos espanhóis com os povos incas, com os povos maias, com os povos astecas e, sobretudo, com os povos olmecas, né? Então, todas as regiões que foram colonizadas pela Espanha, a gente vai trabalhar neste capítulo. Hoje eu só vou explicar para vocês como os espanhóis chegaram à América, quem é que eles estavam representando e, ao mesmo tempo, qual era o objetivo deles. Aí, semana que vem, eu vou trabalhar os povos espanhóis com os povos astecas, depois os povos espanhóis com os povos maias, porque para cada civilização, para cada povo indígena, os espanhóis funcionaram de forma diferente, tiveram uma visão diferente, mas o objetivo mesmo, que era justamente implantar, acabar ali com as civilizações indígenas e ao mesmo tempo, implantar o sistema de exploração que dava lucro à Espanha. É esse o objetivo da Espanha, né? Colonizar as terras da América para que a América, ao mesmo tempo, se tornasse dependente da Espanha, como de fato se tornou. Não é isso? Então, hoje a gente vai trabalhar de forma bem geral, de forma didática, a chegada dos espanhóis na América. América pode ser entendida também como Novo Mundo. Toda vez que vocês ouvirem Novo Mundo, já sabe que é América. A novela das 6, né? O Novo Mundo, era justamente o quê? A América. Então, vocês vão colocar aí no capítulo 7, página 139. Para quem está chegando agora, é importante que vocês revejam o vídeo anterior. Prazer, sou o professor Marcos, professor de História de vocês. Aqui abaixo o meu e-mail, tá bom, galera? Vamos lá. Então, a conquista e colonização da espanhola na América, ok? Isso é fato. Primeiro, tanto a Espanha como Portugal vai ficar conhecidos, né, pela exploração em alto mar. No período da colonização, a Espanha vai ser referência em navegação, tanto a Espanha como também Portugal e depois a Inglaterra. Aí vem depois francês, depois os holandeses, enfim. Mas em primeiro mesmo, as primeiras navegações foram feitas pelos espanhóis, tá? Através da União Ibérica, juntamente com os portugueses. Os espanhóis e os portugueses fizeram um processo ali de aliança. Quando eles adentravam o mar, era necessariamente dois países que estavam envolvidos através de um processo de aliança: Portugal e Espanha. Mas aqui é justamente só Espanha, tá, galera? Vamos lá. Aqui, pessoal, assim, quando os espanhóis chegaram, né, na América, chegaram no Novo Mundo, eles se depararam com diversas tribos indígenas, com diversas civilizações espalhadas por toda a América. Tudo isso aqui, pessoal, é América. Cada ponto da América, cada região da América possuía um modo de pensar, uma estrutura de sociedade, um modo de agir totalmente diferente uma da outra. Significa que os nativos que estavam no Brasil tinham um comportamento diferente dos que estavam, por exemplo, na região andina, na região do Peru, na região do México. Então, essa diversidade de comportamento fez com que a Espanha despertasse o interesse por essa terra, porque
toda a América era rica e, ao mesmo tempo, a terra era fértil. Fértil tanto para a plantação, mas também para o próprio minério, né? Para a exploração de diversas madeiras, como diversos utensílios. Então, ao início, quando os espanhóis chegaram na América, eles começaram a fazer o sistema de escambo. Professor, o que é escambo? O sistema de troca, né? Lembra daquela ideia estereotipada e errônea também, às vezes, de que os europeus davam um espelho aos nativos, e os nativos, pelo fato de não conhecer o espelho, davam aos europeus? Então, é basicamente aquilo. Ou seja, os portugueses, aliás, os espanhóis, eles davam algo para as tribos indígenas e, em troca, as tribos indígenas davam algo de valor para os espanhóis. Em alguns pontos da América, isso funcionou, porque existiam algumas tribos indígenas que não conheciam, por exemplo, o valor do ouro, que não conheciam necessariamente o valor e a riqueza. Então, para eles, o ouro era algo comum. Mas para os europeus que já tinham uma visão diferente, uma visão capitalista, né, e ambiciosa, eles exploraram dessa inocência, de certo modo, né, dos povos indígenas para se enriquecer. Em alguns pontos isso funcionou. Mas, outros pontos, existiam sociedades que tinham estruturas totalmente diferentes. Já existia, não era mais uma cidade em si, não era mais uma aldeia, era um grande império, como os povos astecas, como os povos maias. A civilização maia, ela vai ter um grande grau de militares. Existia um exército específico para o combate. Existia um grupo de pessoas específico para recolher os impostos. Existia um grupo específico, né, de escravizados. Esses escravizados, os astecas conseguiam através de guerras com outras tribos. Então, normalmente, quem perdia se tornava escravo do outro. Então, quando os espanhóis chegaram na América, ele encontrou justamente essas diferenças. De um lado, sociedades que ainda estavam se desenvolvendo, que não conheciam necessariamente a riqueza do ouro ou de outras especiarias. Mas, do outro lado, a Espanha conheceu civilizações extremamente complexas, né? Então, o que foi que os espanhóis fizeram? Eles tiveram que se adaptar para cada realidade. Quando eles chegavam em sociedades estruturadas, como os astecas, maias, incas, olmecas, teotihuacan e tantos outros, eles criaram ali um processo não de escambo, mas um processo de relação capitalista. O que era produzido naquela civilização, através de uma aliança espanhola, fazia aliança com a civilização vendia tal riqueza para a Espanha e a Espanha tinha que pagar, né? Com o tempo, essa aliança vai se romper. Quando essa aliança se rompe, a Espanha vai lá e ataca as civilizações incas, as civilizações maias, as civilizações astecas. Ok? Por outro lado, existiam outras tribos indígenas que a Espanha só fez o sistema de troca. Eu troco isso por aquilo, eu troco isso por aquilo. Funcionou. Mas depois dessa relação acabou. Os indígenas, os nativos perceberam que, na verdade, existia um jogo de ambição por parte da Espanha e dos países da Europa. Então, isso vai gerar um descontentamento, vai gerar uma revoltas e vai gerar conflitos. Esse conflito ficou conhecido como a revoltas indígenas, que colocou fim em diversas civilizações. Os astecas, por exemplo, o império dos astecas teve como fim a intervenção da Espanha, tá? Mas como Cristóvão Colombo chegou à América? Como Cristóvão Colombo chegou, por exemplo, pessoal, ao Novo Mundo, né? Então, vejamos aqui. Aqui é a Europa, tá? Europa. E aqui é a América. Então, vejamos. A primeira viagem de Cristóvão Colombo foi em 1492. Né? Ele estava buscando um caminho para chegar à Ásia.
Era esse o objetivo de Cristóvão Colombo, encontrar um caminho que facilitasse o processo de comercialização com a Ásia. Mas por questões do vento, né, houve um processo de deslocação. Né? A própria força do mar fez com que Cristóvão Colombo se perdesse e se deparasse com um novo mundo. É essa a hipótese que existe atualmente no campo da história. Então, Cristóvão Colombo ele vai chegar na América em 1492. Anote essa data. Cristóvão Colombo chega na América em 1492, sua primeira viagem. Lá, ele descobre um novo mundo não explorado pela Europa, não explorado pelos portugueses. Então, vejamos, Colombo, em suas 4 viagens, afirmou ter chegado às Índias Ocidentais. Então, para ele, tinha chegado às Índias, que era justamente a Ásia. Por isso que eles deram o nome de índios, né, chegando na América. Com isso, acabou esquecido por mais de 100 anos. Recebeu as glórias por ter descoberto a América mais de 100 anos depois do feito. Então, percebam, no início, tudo se dizia que era descoberto, mas hoje a palavra correta não é mais descoberto, é sim o processo de conquista, processo de colonização. Descoberto, como uma região pode ser descoberta se já existia indígenas nessa região? Né? Então, não foi descoberto. Descoberto, quando você faz uma descoberta que ninguém mais sabe, mas já existia moradores aqui. Entende? Então, não utilize mais o termo descoberta, e sim colonização, ou processo de conquista. Então, vejamos. Pelo fato de Cristóvão Colombo, juntamente com suas tropas, encontrarem a América, 100 anos depois, né, ele vai receber o título, né, do grande feito por encontrar uma terra ainda não explorada pelos europeus. Ele ficou impressionado com a riqueza ostentada pelos índios e pela organização daquelas sociedades. Que organizações são essas? Os astecas, os maias, os incas e os olmecas, e outras tribos e outras civilizações. Ostentava por quê? Porque as riquezas que eram encontradas sobre o solo da América era justamente comercializado sobre a América. Eles não exportavam para um outro canto do mundo. Então, tudo era comercializado ali. Os impérios, as cidades eram extremamente complexas. Então, eles ficaram impressionados com tanta complexibilidade, mas, ao mesmo tempo, eles criaram aliança com estes povos, mas, em seguida, romperam. Né? Aí, quando começou o atrito, que eu já expliquei para vocês. O primeiro viajante que afirmou ter chegado em novas terras foi Américo Vespúcio, portando o nome do continente, é uma homenagem a ele. Então, nós vejamos aqui, ó, Cristóvão Colombo, juntamente com Américo Vespúcio. Aí vocês botam perguntando, professor, por que América? E não outro nome? América, porque ele foi um dos primeiros a relatar que tinha chegado, né, a um novo mundo, a uma nova terra. Então, graças a isso, a região que ele chamou de Novo Mundo recebeu o nome de América, referente ao nome dele, Américo Vespúcio, ficou América, continente americano. Tá? Aí vejamos aqui, por que chamamos de índios e por que os europeus chegaram aqui, chamaram de índios, chegaram na América, chamaram de índios? Primeiro, este fato é muito curioso. Na época do descobrimento do Brasil, tá? Eu risco essa palavra e coloco na época da colonização do Brasil, os portugueses achavam que haviam chegado às Índias, mais uma vez, lá no continente asiático. E por isso chamaram esses povos de índios. Se chegou na Índia, automaticamente quem mora lá são índios. Então perceba aí uma designação, uma palavra construída na visão dos europeus para com os nativos. Mas a palavra correta, pessoal, tá? Que caracteriza esses povos é justamente os povos originários, ou se não os povos nativos, ou indígena, tá? Mas índios é uma designação europeia, é uma visão eurocêntrica, ok? Vamos lá.
Aqui. Primeiro, projeto espanhol. Qual era o objetivo da Espanha no processo de colonização? O objetivo idealizado pelo navegador italiano Cristóvão Colombo, olha, ele era italiano, mas ele estava na América representando justamente os interesses da Espanha. Era buscar um caminho marítimo para as Índias, navegando rumo ao Ocidente. Então, ele navegava um caminho rumo à Índia, lá no continente asiático, quando, por questões da força do vento e questões marítimas, se deparou com o Novo Mundo e automaticamente que logo se foi chamada de América. Viagem. Colombo e seus homens em 3 caravelas partiram em agosto de 1492. Como falei para vocês. Chegaram 3 meses depois na ilha de Bahamas, São Salvador. Percebam. Ele vai partir em agosto de 1492, né? Então, 3 meses depois ele vai chegar no Novo Mundo. Foi algo intencional essa chegada dele? Não. Foi algo planejado? Não. Teve um objetivo? Não. O objetivo dele era chegar na Ásia para facilitar o comércio de escoação entre Espanha e a Ásia. Mas aí, do meio do trajeto, ao invés de chegar na Ásia, desviou, os ventos levou para a América. Então, ele vai sair em agosto, né? Setembro, outubro, novembro. Em novembro de 1492, ele vai chegar em São Salvador, que fica justamente lá próximo da América do Norte, tá, pessoal? E mais é América. Aqui, ó, um panorama do que Cristóvão Colombo encontrou na América, né? As grandes civilizações da América, eles depararam com os Olmecas, com os Incas, né? Os Incas que estavam localizados na região do Peru, né? Machu Picchu, aqui é uma cidade, com os Maias, com os Astecas, né? Então, vocês percebam que eles se depararam com essas estruturas. Nossa, uma região que até então não tinha sido explorada pelos europeus, mas que agora pode gerar ali uma relação entre América e Europa. Tá, pessoal? Então, depois dessa relação, né, já como os espanhóis, eles mantiveram relações econômicas com os povos astecas, por exemplo, né? Os povos astecas compravam africanos da Espanha, né? E essa relação começou até no início bacana, tudo tranquilo, né? Porque os dois tinham poder de ambição, tanto os astecas como também a Espanha. Mas depois essa relação se rompe. É quando a Espanha percebe que os astecas não querem mais negociar com eles. Então vai começar agora o quê, pessoal? A colonização da América. Uma outra parte da história. É quando os espanhóis começam a eliminar as civilizações. Que civilizações? Os astecas, os maias, os incas, os olmecas, o Teotihuacan. Então, todas essas civilizações, aos poucos, foram decaindo devido ao processo intenso de perseguição dos povos espanhóis para com essas civilizações. E aqui nós percebemos, pessoal, nós percebemos a seguinte questão. Veja aqui os instrumentos de tortura, como os nativos eram torturados, já como os nativos não queriam trabalhar, automaticamente eram torturados, crianças sendo mortas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, quando os espanhóis chegaram na América, existia aproximadamente 19 milhões de indígenas, tá? Mas na América, isso eu estou falando só entre os astecas e os maias, viu? 19 milhões de indígenas. Depois desse processo, vai decair. A civilização incas hoje, basicamente não existe, só existe a estrutura em si. A civilização asteca acabou, só existe basicamente a estrutura das cidades. Porque foram mortos através do processo de colonização da Espanha, tá? Então aqui outro também, ó, resistência, eles eram mortos. Professor, e eles não resistiam? Resistiram. Mas as armas da Espanha eram bem mais avançadas do que as armas da América, tá? E aí vem a colonização espanhola, a participação do viés religioso do catolicismo, a Espanha católica, né, pessoal? E vai começar a pregar ali o monoteísmo,
vai fazer com que as tribos se convertam. Ao invés de ser politeísta, vai se tornar agora monoteísta. Aí começam as perseguições. E aqui, nossa aula acaba. E eu quero trazer a seguinte mensagem, né? Vai dar tudo certo, acredite. Mantenha calma, paciência. Não esqueça de fazer a atividade que está logo aqui abaixo, viu, pessoal? Fiquem em paz, fiquem bem, né? É sempre bom mantermos a esperança que dias melhores virão. Gosto demais da participação de vocês. Eu sei que esse modo não vai substituir as aulas presenciais, mas a gente precisa manter o nosso pensamento ativo, né, nos conteúdos que estão presentes no livro didático de vocês, tá, galera? Do mais, fiquem em paz e até a próxima aula. Valeu! Faça atividade, viu? Não esqueçam!